Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o Habla Cisso, programa de entrevistas. Por aqui nós abordaremos temas interessantes com pessoas extraordinárias, assim como meu convidado de hoje, Jason Geraldo, artista visual, designer, também conhecido como O Garboso. Ele é de Minas Gerais, mas já é dono do mundo. Obrigado, querido. Muito obrigado por Eu que agradeço. ter Obrigado aceitado o meu convite. Tá bom, obrigado. Aproveite. Bem feliz de estar aqui, honrado e parabéns por esse projeto lindo, assim. Orgulhoso Muito de você. bom, muito bom. Compartilha bastante, hein? Depois Pode deixar. que for lançado. Pode deixar. Bom, eu queria muito receber aqui um artista visual nessa linha de entrevistas que eu tô fazendo. E daí não podia ser outra pessoa, senão você, que é tão talentoso. Mas, para começar, assim, para todo mundo conhecer um pouco mais de você e da sua história, Certo. eu queria saber quando que foi que você percebeu na sua vida que trabalhar com imagem fazia sentido para você, era o que você gostaria de fazer? Boa, pergunta interessante essa. Eu acho que, não sei, se você for conversar com a maioria dos artistas, eles vão te contar essa mesma história, assim, né? Que desde pequeno eu gostava de fazer tal coisa, né? Então, eu acho que comigo foi mais ou menos parecido. Eu, desde criança, sempre gostei muito de imagens, né? Tanto estáticas, gostava de desenhar, gostava da TV, gostava de luz de uma maneira geral, assim. E desenhava muito durante a infância. Eu acho que os desenhos animes japoneses, né, me inspiraram muito. Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Então eu comecei a desenhar muito olhando para eles e tentar replicar o que eu via na telinha ali, né? Então eu acho que foi por aí, na 6, 7 anos é quando eu tenho essa memória de estar desenhando e começando a produzir algum tipo de arte. E daí, você acha que esse processo da infância, ele foi se acentuando ainda mais na adolescência? Como é que foi o seu trabalho com a imagem nesse período? Porque eu acho que na infância, as pessoas estão acostumadas, assim, a ver as crianças desenhando e tal como uma atividade. E depois, na adolescência, aí eu acho que a coisa vai afunilando, assim, né? Para essas decisões. Como é que foi desenhar na adolescência? Sim, então, eu acho que alguma coisa aconteceu nesse meio desse processo que eu parei de desenhar completamente, assim. E, sei lá, fui fazer algumas outras coisas. Eu sou do interior de Minas, né? E eu acho que uma vez, quando isso voltou um pouquinho pra mim, na 8ª série, eu acho que hoje mudou, né? Mas eu acho que é sexto ano, agora, né? 9º ano, né? A gente, enfim. Eu fiz uma prova para estudar no Colégio Federal lá de Minas. Lá em Minas, bom, o agronegócio move esse país, Minas Gerais também, então era um curso de agropecuária. Eu fiz essa prova e aí fui a única pessoa que passou ali da galera que foi e minha mãe disse, putz, você passou, pode falar a palavra. Depois eu coloco um pi. E aí eu fui para essa escola. E, bom, sempre estudei em colégios públicos, né, escolas públicas. E como esse colégio era federal, ele tinha um pouco mais de recursos. E lá foi a primeira vez que eu tive um contato com uma grande biblioteca, com 13, 14 anos de idade, foi a primeira vez. E lá também tinha um laboratório de informática, que foi a primeira vez que eu tive esse grande contato, assim, com computação, assim. Bom, tô dando uma voltinha, mas eu vou chegar lá. Tranquilo. Então, nesse colégio, tinha essa biblioteca, então lá tinha muitas revistas além dos livros. E, além dos livros, o que me chamava muita atenção era os anúncios nas revistas, as capas, né? Então, aquela coisa me chamava muita atenção. E eu tinha um acesso ilimitado a revistas semanais ali, então eu ia para a biblioteca, ficava lá horas folheando as revistas. E na sala de informática também, né? Bom, aquilo foi em 2004, então estava naquele começo da internet banda larga, então tinha essa coisa da internet pegando. E aí, então, eu estava nesse colégio fazendo esse curso de agropecuária, até que eu falei, putz, meu negócio não é agropecuária, eu gosto de imagem, eu gosto de computador, então eu vou parar com esse curso e eu vou voltar pro mundo de desenho. Muito bom. E vale a pena fazer esse curso por conta do estímulo que ele deu de ter essa biblioteca toda disponível. E você lembra de alguma imagem assim que tenha te impactado nesse período, assim, que foi a virada de chave? Ou o conjunto de imagens que você viu e você lembra do que era? Você falou, isso daqui eu queria replicar, como você replicava dos desenhos ali na infância, os desenhos japoneses. Tinha alguma nessa época que você lembra mais forte?
Interessante essa pergunta. Eu acho que eu sempre gostei muito de design gráfico, então sempre tentava replicar as logomarcas, algumas fontes, né? Então fazia muito lettering, que a gente fala. Mas quando você fez a pergunta, eu acho que a minha prática artística ela está muito atrelada à tecnologia, assim. Uhum. Eu lembro que teve dois momentos assim que me impactaram muito visualmente, assim, que eu falei, o que é isso, né? Então, o primeiro foi quando eu vi o Steve Jobs lançando o iPod. Eu vi uma foto dele na revista e falei, caramba, quem que é esse cara e o que é isso na mão dele? Tipo, então, né? Eu acho que o Johnny Ive, que era o designer do Steve Jobs, ele tem uma história de Bauhaus ali muito forte, então tudo que ele faz é um pouco meio lúdico, né? Remete um pouco à arte, então aquele produto na mão dele, falei, nossa, o que é isso? Quero aprender mais sobre isso. E depois disso, só pioneirismo no mundo, né? Então imagino que até hoje você ainda mantenha você seja da fanbase da Apple até hoje, né? Porque só cresceu. Sim, acho que hoje em dia um pouco menos, né? Acho que a gente vai crescendo um pouquinho, vai entendendo um pouquinho mais do mundo e algumas fantasias vão caindo, outras vão surgindo. Mas eu acho que a idolatração à marca não tem mais, mas eu acho que o legado que eles fizeram, né? Tipo, tudo que eles contribuíram pela tecnologia, tudo que a gente usa hoje, né? Os nossos computadores, o iPad, o iPhone, o fone de ouvido, o relógio. Então, eles têm esse impacto gigantesco em como a gente tem acesso à tecnologia hoje. Sim, voltando mais para você, Jason, e queria saber, assim, como nasce um artista? Oh. Essa pergunta filosófica, ela ficou orbitando no mundo da arte, a ideia de nascimento, de renascimento, ela se renova a cada geração. E daí eu queria ouvir de você, que é um artista, como nasce um artista? Nossa, pergunta muito difícil essa. Muito filosófica. Muito filosófica essa. Eu acho que, de uma maneira geral, acho que todos nascemos artistas de uma maneira. Mas eu acho que aquela pessoa que se desenvolve na prática artística tem dois fatores ali que influencia ela. Tipo, uma é ela começar a ouvir essas vozes interiores e tentar colocar para fora tudo que ela sente. E a segunda parte também é ter uma oportunidade, né? Então, ter alguém que vai falar, beleza, vai te incentivar, tanto verbalmente, moralmente ou financeiramente também. Então, acho que esse conjunto, assim, de, tipo, ouvir o que você tem a dizer e ter essa oportunidade de poder colocar para fora e materializar aquilo com a técnica, com os recursos, eu acho que o artista nasce daí. Entendi. Eu queria entender como nasceu o artista visual depois de você já ter uma carreira de anos na área de design. Quando nasceu o artista visual? Essa pergunta é interessante porque você teve um grande impacto, né, nesse nascimento desse artista. Teve, sim. Quando eu vim para São Paulo, muitos anos atrás, tive o prazer de conhecer várias pessoas, dentre elas o Daniel aqui, o Dani. E você foi aquela pessoa que me pegou pela mão e levou no museu e me mostrou livros e me mostrou técnicas e falou, olha, tem isso de mundo assim, que, bom, eu vim pra cá, cheguei super caipira, bem mais do que eu sou hoje. E realmente, eu acho que você foi uma dessas pessoas que abriram portas, né? Tipo, tanto físicas e subjetivas mesmo, de como essa arte poderia se materializar na minha vida também. Eu acho que o que eu lembro, mas não sabia que tinha sido tão impactante assim, porque eu acho que a arte por si só, ela já abarca tudo isso. Sim. Então talvez eu tenha sido só um veículo, mas já estava tudo dentro de você e a arte entregou tudo. Eu acho que foi uma junção das coisas, né? Fazer um papo de comadre aqui agora, mas eu não sei se você lembra, mas a gente foi na Feira Tijuana. É verdade, grande feira. E aí eu falei assim, um dia eu quero estar aqui. E você falou, você pode. E demorou algum tempo, mas eu consegui. Olha, eu tenho poderes, hein? Olha. Ele tem. Pai Cício tem poder. Vou substituir mãe de Ná. Exatamente. Mas você pode, você vai fazer. E eu já cravei mais uma, hein? Que você estará na Bienal de Artes de São Paulo. É verdade. Pô, isso aí. E eu vou estar lá, vou ver, vou falar, olha onde você chegou. Eu sim espero, eu acredito em você. Agora, voltando aqui, Jason, o seu trabalho ele tem muita influência da cultura brasileira. Enquanto a gente está batendo papo aqui, algumas imagens estão sendo vistas por vocês aí, que são algumas das obras do Jason. A cultura brasileira ela é muito forte na sua obra. E principalmente a herança dos povos africanos.
aqui na cultura brasileira. Como você catalisa todas essas informações para determinar o que você vai produzir? Certo. Eu acho que, dando um pequeno passo para trás também, eu acho que naquela época que eu comecei a frequentar museus, esses ambientes de arte, assim, eu acho que hoje as coisas mudaram bastante. Temos um longo caminho para frente, mas houve mudança. Eu sentia muita falta de me ver representado nos museus, nos lugares que eu ia, né? Tipo, eu não via pessoas negras, não via pessoas que pareciam comigo nesses lugares. E eu acho que começar a criar vem muito disso, assim, né? De me representar e mostrar para o mundo, olha, é assim que eu me vejo, é assim que eu vejo o nosso povo. Não, sabe, tipo, ser esse agente... ter essa agência na maneira que as pessoas que eu achava que as pessoas negras deveriam ser representadas. E aí, eu acho que tem essa história muito das referências, né? Eu acho que todo mundo, assim, independente de qual carreira que você vai seguir na vida, seja cozinheiro ou motorista, piloto de avião, por exemplo, você vai ter alguém que vai te inspirar e vai te falar, beleza, eu quero ser pelo menos igual a essa pessoa. Então eu comecei a procurar essas referências dessas pessoas. Putz, quem são essas pessoas que eu posso olhar e pegar como referência? E aí veio o Rubem Valentim, veio Sidney Amaral, vem todas essas pessoas maravilhosas, né? A Rosana Paulino também, que me inspiraram muito. E quando você começa a ver essas pessoas e o que elas falam é sobre a história do país, dos lugares que elas vieram, e trazer essa visão de mundo para a arte que elas estão produzindo. Então, eu acho que isso serviu de inspiração para eu poder criar o que eu tô criando hoje. E aí, eu acho que eu sou um homem negro que vem da periferia, mas uma periferia do interior, que é totalmente diferente de uma periferia de uma cidade grande. E eu acho que aqui nas periferias de cidade grande tem um lado positivo, que é as pessoas negras, elas têm esse agrupamento maior, elas se juntam para fazer arte, poesia, slam, grafite. Então isso fortalece muito, samba, obviamente, fortalece muito o que elas criam, né? A narrativa delas. E de onde eu vim, a história negra foi apagada, assim, em grande parte, assim. Então, o que a gente faz é, de alguma maneira, tentar reproduzir coisas de pessoas brancas. Então, eu acho que foi difícil olhar para minha história e pegar essas referências. Então, eu tive que falar, beleza, como começou esse país? Por que a gente está aqui? Por que eu estou nessa posição? Então, olhar para trás e ver a história do nosso país me inspirou muito para criar o que eu crio hoje. Nossa, que bacana. Eu tô realmente feliz com tudo que você disse e acho que vocês que estão vendo aí também. E muito próximo do que você falou agora, tem uma pergunta surpresa. Quem mandou foi o Márcio Vilar. E Oi, Márcio. ele fala um pouco do que você falou, um pouco da dúvida dele, eu acho que você respondeu, mas acho que você vai gostar da pergunta dele. Tá bom, vamos lá. Ver. Oi, Jason. Eu sou o Márcio, eu sou publicitário com um longo background de artes plásticas e eu conheci o seu trabalho. Eu gostaria de fazer umas perguntinhas mais sobre suas origens e inspiração em artes plásticas. Eu gosto bastante do jeito que você faz as suas obras, com recortes muito fotográficos e principalmente essa aplicação de cores. Eu gostaria de saber sobre as suas inspirações artísticas mais antigas e os paralelos que eu vejo com alguns artistas baianos dos anos 70, como Rubem Valentim e Emanuel Araújo. Principalmente nesse uso de cores. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Pergunta incrível, né? Incrível pergunta, Márcio. Obrigadão pela pergunta, me fez refletir bastante aqui um pouquinho. Sobre as referências, vamos lá. Eu acho que eu falei uns minutos atrás sobre o Rubem Valentim, que é uma grande referência para mim, principalmente por ele ter esse pé, né, totalmente fincado nas religiões de matriz africana, né? Eu acho que uma das áreas que mais se preservaram a história do povo negro foi dentro do samba e dentro das religiões de matriz africana, né? Ali a gente pôde, de uma maneira ou outra, colocar a história, colocar nossas vontades, nossos desejos, nossos medos, nosso sofrimento também. Então, eu acho que na parte mais poética tem um pouco disso, assim, né? De olhar para essas religiões e para a música, que isso é fundamental para a história das Américas.
E na parte visual, então, eu comecei minha carreira como designer gráfico, trabalhando com Photoshop, CorelDRAW, Illustrator e tal, tudo mais. Então, eu acho que eu tenho um pouco dessa referência de Bauhaus, assim, um pouquinho também, né? Esse design clean, minimalista que todo mundo é acostumado a falar hoje em dia. E isso moldou muito minha maneira de pensar, porque eu penso em camadas, né? Então, tem o fundo, tem uma composição, tem a pessoa que está no plano principal. Então, eu acho que as minhas referências visuais vêm basicamente daí. Então, religiões de raiz africana, o samba e o design gráfico se juntam ali e eu tento transformar isso em alguma outra coisa. Eu vejo isso claríssimo, eu que vi quando você começou a fazer suas obras, você tinha um estilo muito específico, né? E deu um salto tão grande na qualidade de produção, já era muito bom, mas quando você adicionou a história, o seu reconhecimento como pessoa no mundo, eu acho que isso deu um salto muito grande na sua obra. E o Márcio citou, você também citou o Rubem Valentim, e eu fiquei pensando muito sobre uma crítica que foi feita no The Guardian alguns dias atrás a respeito da exposição Brasil-Brasil, que está acontecendo em Londres. E daí, entre várias coisas desagradáveis que essa crítica de arte escreveu, ela pelo menos deu um destaque separado para o que tem lá naquela exposição, que basicamente é a exposição do modernismo brasileiro. Ela deu um destaque como o Rubem Valentim, o grande salvador daquela exposição como imagem e tudo mais. Eu tenho crítica à crítica dela, mas achei interessante ela ter reconhecido, no meio do que a gente conhece de arte moderna brasileira, né? Semana de 22 e, além disso, ela ter visto o Rubem Valentim como uma obra que não era uma repetição da cultura europeia sobre a arte brasileira, assim. E é incrível como ele conseguiu furar essa bolha até hoje, né, no pensamento. Bom, eu não vi essa matéria, eu não vi essa crítica, eu quero ver chegando em casa, mas enquanto você falava, eu comecei a pensar justamente isso, assim, né? Porque eu acho que foi criado coisas maravilhosas aqui nesse período, mas realmente a obra do Valentim, do Abdias também, que não é tão modernista, mas ela se destaca completamente justamente para olhar para essa raiz afro-indígena brasileira. Eles não queriam ser europeus, eles queriam ser brasileiros, né? Eles queriam fincar o pé nessa terra. Os outros, bom, acho que você vai ter uma opinião um pouco diferente, mas tinha essa coisa de se abrir para o mundo. O Abdias não, o Dias e o Rubem não, eles falaram, o que a gente está produzindo aqui dentro, o que é brasileiro mesmo. Isso é. E eu acho que a arte brasileira, ela se diferencia com o tempo, quando os artistas, eles voltam para dentro, né? Eu entendo que quando a arte brasileira começou a se desenvolver, todos eles foram estudar fora do Brasil, porque as grandes escolas estavam fora do Brasil, né? Com exceção da escola que ficava no Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes, né? Que já vinha já da colonização e tudo mais. Mas eu imagino que não deva ser fácil também, depois de estudar, né, fora do Brasil. A gente vai falar de mundo também, porque você tem experiências ótimas fora do Brasil. Você aprende a técnica que eles criaram e tenta fazer uma repetição daquilo com os elementos brasileiros. Eu acho que essa crítica vai um pouco para esse lugar, né? Sim. Que não tem muita inventividade. É só uma representação do Brasil com um olhar colonizado. Mas tem artistas como você hoje, por exemplo, o Maxwell, que eu acho incrível, que tem esse olhar para o que está próximo, sabe? O que está perto. Não só pensando a cultura como macro, que no fim chega a essa coisa maior tudo. Mas você estava falando aí de experiência de periferia em grande centro urbano, por exemplo, que tem uma certa coletividade, um estilo de vida que permeia essas obras, Sim. sabe? Como você sente essa experiência de cidade hoje e essa influência na sua obra? Perfeito. Queria fazer um parêntese antes de continuar, mas enquanto você falava desses artistas que foram para fora para estudar lá e acabaram tendo essa referência, eu lembrei de uma história que eu vi no podcast da Rita Von Hunt, que não sei se foi exatamente no programa dela ou ela participando de algum lugar ali, mas ela conta um pouquinho da história das drags.
E ela fala a história, a relação com a ditadura militar, que existiam algumas mulheres aqui no Brasil que faziam performance com aquelas roupas todas bonitas e com aquela feminilidade ao extremo, toda cheia de brilho, e com a ditadura elas vão para fora e elas deixam essas roupas aqui. E essas roupas ficam com pessoas pretas e periféricas. E aí, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, né, tem esse crescimento da cultura voguing, dragging, que nasce justamente nas periferias, nas pessoas que estão ali bem à margem do mundo. Então, eu acho que essa condição natural nossa de estar nesses lugares periféricos, basicamente nos forçam, nos obrigam a olhar para a gente e resolver nossos problemas e ser muito inventivo com o pouco que a gente tem e conseguir transformar aquilo em extraordinário, né? Então eu acho que, de novo, fazer uma relação que você estava falando. Abdias fez muito disso, o Beverly Hills fez muito disso, então o Maxwell também faz muito disso, porque ele pinta a periferia, pinta aquilo. E eu acho que eu esqueci qual foi a sua pergunta. Não, eu relembro. Eu queria saber a influência, por exemplo, de hoje você está radicado em São Paulo, né? Escolheu a cidade como seu lar. Eu queria saber como a sua experiência de cidade ela reflete na sua obra. Sim. Apesar de você catalisar a cultura brasileira de modo geral, também tem sua experiência de vida aqui na cidade, né? Sim. Quanto dela impacta no seu trabalho? Legal. Eu acho que eu tento me inspirar pela parte mais moderna, assim, da cidade, né? Os recursos que ela... Acho que a parte de pesquisa é onde que mais me influencia. Os recursos que essa cidade me proporcionou para pesquisar, para produzir, para ter acesso às coisas, mudou completamente, não só minha carreira, mas minha vida. Mas, desde que eu mudei para São Paulo, eu não fui para a periferia. Eu sempre estava aqui mais ou menos no centro, assim. Então, de novo, né, os trabalhos que eu tive, os lugares que eu morei são lugares extremamente embranquecidos também. Então, eu acho que óbvio que eu tenho amigos negros, tenho até amigos que são, mas eu acho que eu não tenho essa vivência de periferia de São Paulo. Então, isso é inegável. Então, eu acho que por fazer essa pesquisa histórica e por viajar bastante, eu acho que eu fico tentando, hoje eu falo assim, que eu tento pensar na diáspora africana e não só a história do Brasil, não só a arte brasileira. E eu acho que, falando de Brasil, a gente tem que ir para o Nordeste, a gente tem que ir para a Bahia, para o Rio de Janeiro também, porque, bom, o samba, todas essas culturas fortes nasceram nesses lugares, então aquele solo, aquelas paredes estão impregnados com a cultura brasileira, né? Então, acho que mais do que São Paulo, o que me inspiram foram essas capitais que tanto se enriqueceram às custas do trabalho de pessoas negras. Muito importante seu posicionamento, sua colocação sobre isso, relembrar a história. E daí eu queria já puxar um outro fio que também tem outra pergunta surpresa para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar das experiências do Jason no mundo. Mas antes eu queria passar essa pergunta da Regina que tem a ver com sua produção artística. Tá bom, vamos ver? Salve, salve Cícero, salve Garboso, como vocês estão? Cara, amei seu trabalho, bem bonito, super colorido, alegre. E eu quero te perguntar duas coisinhas. Quando você está criando, quando você está mostrando o teu material, que tipo de emoção e de reflexão você acha que o seu consumidor, que é aquele público que tem interesse na sua arte, vai falar, vai curtir? E também queria saber como você acha, tá difícil, é fácil esse mercado de arte hoje em dia, né? Teu trabalho é super bonito e amei conhecer. Um beijo, querido. Obrigado pela sua pergunta, confesso que até eu me emocionei. Também. É legal ouvir o feedback de uma obra que é muito bem feita, né? Obrigado. Então, obrigado, Regina. Regina, obrigadão pela pergunta também. Adorei as duas perguntas. Começando pela primeira, sobre a emoção que passa para as pessoas que vêm. Para ser bem sincero, eu acho que minha produção artística, além da arte e tecnologia, eu também adoro psicanálise, assim. E hoje, olhando para os últimos 10 anos, eu vejo que eu comecei a produzir mais a partir do momento que eu comecei a me jogar mais no processo analítico e me perder mais no processo analítico, né? Começar a falar bastante ali.
E aí eu acho que uma das coisas bem importantes assim do processo analítico, a gente começa a dar valor para as coisas que nos escapam, assim, tipo, coisas que geralmente a gente se vê de uma certa maneira, mas ao falar, a gente acaba deixando escapar alguma coisa ou outra ali que conscientemente a gente não consegue ver. Então, eu acho que no meu processo artístico, eu acho que eu não penso tanto se alguém vai gostar ou não. Minha ideia é colocar para fora, materializar esses sentimentos que às vezes eu não consigo colocar em palavras, eu tento colocar em imagens. Eu gosto de escrever bastante também, não publico muito, mas eu gosto de escrever, então faz parte da minha prática artística. Então, sinceramente, eu não penso muito no público, não. Eu penso em me divertir, fazer algo que eu gosto e colocar o que eu gosto para fora, assim. E a sua segunda pergunta, eu acho que está sobre o mercado de arte. Bom, eu acho que pergunta delicada essa, muito né? delicada. Você vai conseguir, você vai conseguir. Pergunta bem delicada, eu acho que se você estiver no lugar certo, na hora certa, alguma coisa vai acontecer. E eu acho que você, hoje com a internet, né, pro bem ou pro mal, sei lá, a gente tem acesso a coisas. Tem uma pessoa no sul do Camboja que está produzindo alguma arte que você pode ter acesso instantâneo ao que ela está produzindo. Então, eu acho que essa experiência que a gente está vivendo nesse momento agora, de poder criar e publicar instantaneamente, o mundo inteiro poder ver sua arte, é algo que mudou um pouquinho o jogo, assim. Então, obviamente que tem essas instituições mais clássicas, igual os museus, as grandes galerias, que, por mais que tenham mudado, eles acabam reproduzindo a mesma narrativa, o mesmo tipo de pessoa que está lá dentro. Eu acho que a internet deu essa mudada, né? Ela abriu oportunidades para qualquer pessoa que aprecia seu trabalho, ela pode entrar em contato com você e adquirir sua arte sem um intermediador. Então, acho que isso deu uma mudada gigantesca no jogo. Eu ainda trabalho como designer, viver de arte não paga todos os boletos, mas quem sabe, né? Quando eu estiver na Bienal, conforme profetizado pelo Cício aqui... Muito profetizado. Eu possa finalmente viver de arte. Fica aí pro futuro. Obrigado, Regina, pela sua pergunta. Valeu. E conta para todo mundo como as pessoas te acham na internet, como que elas visualizam suas obras, claro, como elas compram suas obras. Perfeito. Vamos colecionar. Bom, no Instagram você pode me encontrar @garboso com 2 Gs no início. E tem meu site também, www. Sempre quis fazer isso. www.garboso.art também você pode me encontrar lá e ter acesso ao meu trabalho, me manda uma mensagem, vai ser muito legal falar com vocês. Entrem, saibam mais, mas não acabou, parece que acabou não, mas porque como a gente estava falando do tema, eu queria frisar, né, onde encontrar. Sim. Mas a gente ainda tem bastante coisa para falar. Maravilha. E, bom, no meio da trajetória aí do Jason, ele foi parar num lugar tão distante, chamado Emirados Árabes. Exato. Como foi que você chegou nos Emirados Árabes e como foi sua experiência por lá? Bom, legal. Tive essa experiência, essa feliz experiência. Eu acho que, bom, para quem não sabe, os Emirados Árabes, 70% da população que vive lá não nasceu lá. Pessoas que vão para lá, imigrantes que vão para lá para transformar aquele país. Isso tem acontecido em outros lugares do mundo também, com menos receptividade, né, atualmente, mas é isso, né? Os imigrantes, eles têm essa força de mudar as coisas mesmo. Eu acho que ali, em 2017, mais ou menos, que começou a ter esse boom de realmente, assim, que tudo... Tem uma pessoa no mundo da tecnologia que falava que a tecnologia comeu o mundo, assim. E ela profetizou e deu certo. Infelizmente ou felizmente, né? Mas é a realidade que a gente está vivendo. Então, quando começou a tudo se digitalizar, como algumas pessoas de lá começaram a entrar em contato comigo pelo LinkedIn e falaram, vem trabalhar aqui e tal, a gente gostou do seu trabalho. E eu falava... Como designer, Como designer, né? gráfico, exato. Eu faço ainda no aplicativo, sistema, site e tal. E, bom, eu não, sei lá, eu era um menino do interior, ainda sou, né? E eu falava, essa galera quer roubar meus órgãos, eu não vou falar com isso não e tal. E um dia eu falei, beleza, eu vou falar com alguma dessas pessoas. Aí eu marquei uma reunião, a gente conversou, a pessoa me explicou, me apresentou outros brasileiros que moravam lá. E aí eu tenho um amigo que é comissário, que eu perguntei para ele, como que é morar em Dubai e tal.
Tinha outra pessoa também que já tinha uma experiência de morar naquele lugar, e eles falaram, pode ir, que é legal, tem várias oportunidades de trabalho, fica no centro do mundo, então viajar dali é muito rápido, vai ser uma experiência incrível. Bom, fui para lá. E cheguei lá num sábado, aliás, na sexta-feira, sozinho, sem conhecer ninguém. Acho que foi a segunda vez que eu saí fora do país. E cheguei lá na sexta, e cheguei de madrugada, né? E aí, no sábado de manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do trabalho, falando, olha, amanhã já começa o trabalho, tá? A gente espera às 9 horas. E amanhã era domingo. Eu falei, como assim amanhã é domingo? Eu não vou trabalhar no domingo, né? Não tá no meu contrato. Aí a pessoa falou, não, aqui o final de semana é sexta e sábado, então domingo trabalho. Nossa, eu não sabia disso. E aí começou a enxurrada de choque cultural que eu tive durante todo o período que eu tive presente lá. Mas ao mesmo tempo foi incrível, né? Porque eu realmente comecei a viver um outro mundo, uma outra experiência de vida, que abriu minha cabeça para ver outras maneiras de viver, outros países. Então, tive a oportunidade de, morando lá, viajar. Fui para o Japão, fui conhecer a França, fui no Egito. Então, eu tive essa experiência de conhecer vários lugares que realmente transformou a minha vida e, obviamente, influenciou na minha prática artística também. Uhum. Você continuou trabalhando por lá também na identidade visual das suas obras? Você acha que valeu a pena também ter esse tempo por lá para concentrar um pouco, ou você queria mais viajar, ter influências? Como é que estava o seu trabalho artístico fora da área de design, né? Como é que estava esse trabalho na época? Teve algo que eu só consegui perceber depois também, olhando para minhas obras e refletindo sobre o tempo que eu estava lá, que foi lá ser LGBT é proibido por lei, você pode ser preso, deportado e tudo mais. Então, viver esse tempo lá e ter esse tipo de repressão da lei psicológica também, me colocou no momento de reprimir mesmo meus desejos sexuais, de vida e tudo mais. E isso acabou refletindo de novo, né? Falando da psicanálise ali. Acabou se refletindo nas coisas que eu criava naquela época. Então, eu criei muita... Meu trabalho hoje em dia tem muito a ver com corpos, que eu acho que vem relacionado àquela época também, né? Como que eu via os corpos, como eu queria ver esses corpos representados, tamanhos, cores, enfim, tudo. Então, eu acho que isso teve esse impacto gigantesco. Eu acho que quando eu viajava, eu procurava mesmo pegar essas referências, e eu ia bastante em museu, essas coisas acabavam ficando, né? Mas perceber que inconscientemente eu estava criando por causa da condição que eu estava vivendo, realmente foi incrível poder perceber isso depois. Você ficou lá um ano? 1 ano e meio, mais ou menos. Um ano. E como foi a volta? A volta foi maravilhosa, porque eu estava sentindo saudade do meu país. Gente, viajar é legal, mas o Brasil é maravilhoso, acredite em mim. Muito maravilhoso. Apesar dos nossos todos os problemas. Mas eu voltei num momento muito delicado, assim, porque eu voltei no momento pós-impeachment da Dilma, tava o Temer no poder e tava... Essas forças negativas estavam se formando, né? Sim. Um movimento que um movimento todos sabem. Exatamente. Formando, então foi um momento de... Foi bem complicado passar por isso e logo em seguida veio a pandemia também, né? Então, eu vim de um ano e meio ali de muita liberdade, de viajar, de estar em outros lugares e depois chegar aqui no Brasil e ter que viver essa possível repressão que a gente ia viver e acabou vivendo, e a pandemia também, que foi péssima para todo mundo. Foram anos que serão sempre lembrados. Uhum. E de todas as entrevistas que eu fiz aqui, sempre em alguma parte a gente cai para falar do período da pandemia. Sim. Porque eu acho que ele foi tão impactante para a vida de todo mundo que não tem como passar nossa trajetória de vida ou nossa trajetória de trabalho sem frisar algo que aconteceu nessa época, assim. Então, com certeza. Foi muito impactante. E voltando a falar de destinos, né? Qual lugar ou quais lugares que você visitou e que você acha que foram realmente impactantes para o que você produz? Legal. Eu acho que cada um à sua maneira, mas eu acho que pro Egito, e eu fui um pouquinho pro sul também, na divisa com o Sudão, numa cidade que chama Assuã, que o Egito, hoje em dia ele é um país majoritariamente árabe, né? Então, mas mais pro sul, ele é mais negro e tem uma miscigenação de culturas e religiões ali também. Então, e poder ver aquelas obras incríveis que tem no Egito, assim, eu acho que
vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Vai lá. Mas eu cheguei pra Grécia e fui pro Egito. No Egito você pagava $3 e vinham coisas de ouros que tinha 3 mil anos de idade, coisas excepcionais, assim, de ver. E na Grécia você pagava $40 para entrar no museu e ver um pedaço de pedra, assim, sabe? Então eu acho que ir pro Egito... Polêmica! Ir pro Egito e poder ver o que os seres humanos criaram 5 mil anos atrás e estar preservado daquela maneira. Então, um nível de técnica, de sofisticação, de filosofia, de poesia que tinha aquelas coisas me influenciou imensamente. E chegar nessa divisa com o Sudão também, que foi essa parte, né, que eu acho que muitas das pessoas negras que vivem no Brasil, a gente tem essa idealização de como é a África, como que é estar na nossa, sei lá, na nossa terra natal, né, apesar de sermos brasileiros. Então, chegar lá e ter contato com pessoas negras africanas também foi uma coisa que foi incrível e que me inspirou imensamente também. Tem outros 2 lugares que eu fui também que me inspirou muito, que foi na Índia, que era tudo muito diferente, assim, né? Realmente, a Ásia é um outro planeta, a gente não tem ideia do que é uma Ásia, então me influenciou muito. E, obviamente, o Japão, que eles são... tem seu lado positivo, né? Mas seu lado negativo também, mas eles são extremamente disciplinados e extremamente excelentes em praticamente tudo que eles fazem. Então, ter contato com um pouco daquilo também me inspirou a falar, bom, eu quero fazer coisas boas, excelentes, igual os japoneses tentam fazer também. Você começou a entrevista falando da sua experiência de criança desenhando, né, fazendo réplicas dos desenhos japoneses. Exato. Esse menino também viajou aí dentro de você? Com certeza, com certeza. Ver aqueles letreiros luminosos, ver aqueles personagens que estavam na TV em tamanho de vida real, os bonecos. Foi incrível, me senti muito realizado mesmo. Senti uma criança feliz ali. Ai, que alegria. Aqui no Brasil tem alguma cidade ou região que também tem maior influência na Salvador, sua obra? né? Não tem nem o que falar, acabou a entrevista. Eu vou falar que eu já sabia. Eu vou falar que eu já sabia, mas eu queria ouvir da sua boca para todo mundo saber também. Salvador, Bahia, maravilhoso. Eu acho que a última vez que eu estive lá, encontrei com uma pessoa que ela falou que eu era baianeiro, que era metade baiano e metade mineiro. Sou apaixonado por Salvador, pela música, pela comida, pela história, pelas pessoas. Salvador é tudo para mim. Eu acho que quando eu estiver na Bienal, eu quero morar lá. Olha só! Vou profetizar mais coisas também. Depois de fazer esse trajeto aí com você sobre sua obra, sua profissão como designer, um pouco da sua vida, das suas experiências no mundo, eu queria que você pensasse sobre quem está assistindo e gostaria de mudar de carreira, ou alguém que tá começando a pensar no que vai fazer na fase adulta. Que conselho você daria para essa pessoa que quer ingressar na área de design? Ou para quem gostaria de se tornar um artista visual, aproveitar esse talento como o seu e apostar tudo nas artes visuais? Que conselho você daria? Maravilha. Difícil dar conselho para as pessoas, mas eu acho que... Vou falar o que funcionou para mim, tá? Sim. Eu acho que se rodear de pessoas legais que você gosta, que te inspiram, que vão te colocar para frente. Eu acho que isso muda a vida de qualquer pessoa. Desde pequena, nossas mães já diziam, né, que nossos amigos, as influências levam a gente para caminhos, e eu posso falar que é verdade, né? Se rodear de pessoas que vão te colocar para cima, tem uma total diferença na sua vida. Então, se você puder, vá atrás dessas pessoas. Ninguém faz nada sozinho, então se cerque dos bons. A segunda coisa que eu vou falar é isso, tente se entender, a sua história, seus desejos, seus medos, seus dramas, colocar isso para fora, coloca no papel, grava no áudio, escreve, enfim, faça isso. E eu acho que o mais importante é compartilhar com o mundo, né? Porque a partir do momento que as pessoas têm contato com a sua obra, que realmente você começa a se apropriar da sua criação, se orgulhar. Não sei se você lembra, mas no início eu colocava no Instagram minhas obras, mas eu não aparecia, não colocava meu nome, era um pseudônimo ali. Sim. Então, você vê pessoas que não sabem que você é você e está criando aquilo, eu acho que é importante demais. Então, acho que três pontinhos que funcionou para mim. Pessoas legais, se jogar em quem você é, e a terceira é compartilhe com o mundo.
Nossa, esse foi um ótimo aconselhamento e acho que serve até para outras áreas. Sim. Não só para o design ou para as artes visuais, mas para todas as áreas e principalmente essa parte final. Você não só colocou sua obra no mundo, como você foi ao mundo. Sim. Né? Você se lançou ao mundo. Importante também. E daí, agora a gente já conduzindo essa conversa para a fase final. Tá gostoso, né? Tá bom o papo. Tô gostando também. Qual o seu maior sonho hoje? Bom. Pergunta difícil. Tempo. Nossa. 5, meu Deus do céu, que 4. pergunta difícil. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu acho que a maioria das coisas que eu queria realizar, eu acabei realizando na minha vida, assim, de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que o sonho que eu tenho é, sei lá, ver meus sobrinhos crescendo, saudáveis, estudando, indo para o mundo também. Fico muito feliz de ver que hoje eles têm oportunidades que eu não tive, nem o pai dele tive, nem, né, a pessoa da minha família tiveram. Então, eu acho que talvez, não um sonho, mas talvez um objetivo de vida é poder contribuir para essas novas gerações, para que elas possam sofrer minimamente diferente da maneira que a gente sofreu, né? Ela ter novos desafios, não ficar nessa coisa de ter os mesmos problemas que eu tive, que minha mãe tive, que meu avô teve e tudo mais. Então, meu sonho é que elas possam explorar ambientes novos, desafios novos. E é isso, que posso transformar o mundo a partir disso. Teremos um professor no futuro? Só o tempo dirá. Sem mais profetizações. E quem são as pessoas que te inspiram? A gente falou de artistas, né? Uhum. Mas pessoas. Sim. Não precisa exatamente ser alguém que está longe da sua bolha, né? Mas quem são essas pessoas que te inspiram? Eu acho que, de novo, meio que sendo repetitivo, mas eu acho que são as pessoas que estão mais próximas de mim, assim. As pessoas que às vezes não tão fisicamente, mas as pessoas que realmente têm esse lugarzinho no meu coração são as pessoas que mais me inspiram, são as pessoas que eu quero lutar por, quero lutar com. Dê nomes, por favor, eles vão gostar de ver. Olha, eu não vou dar nome porque eu vou acabar esquecendo Polêmica de alguém de e vou novo. ficar, Muito vai ficar polêmico hoje. feio, tá? Mas eu acho que... Por favor. Você que tá ouvindo e me conhece, saiba que estou brincando. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Mas eu acho que é isso. As pessoas que estão no meu lado são pessoas que me inspiram muito. E é isso. Se rodeie de pessoas que você gosta e que te inspirem também. Tudo bem. Resposta aceita. Tá, obrigado. Saia justa. E quais perfis você segue e indica? Uau. Pode ser de humor, pode ser coisas do dia a dia que você gosta de acompanhar. Caramba. Você escolhe. Nossa, deu um Pensa branco. lá no seu feed. Tá. E você vai passando e fala, nossa, esse perfil aqui eu não fico sem. Primeiro é o Fala Cício, eu assisto, eu adoro muito esse perfil, tem que seguir ele aí. Quem? Fala Cício. É Habla Ablacis. Você vê, né? Muito amigo. Desculpa, amigo, Perdoado esqueci que de você... novo. É espanhol. Queres hablar? Tô brincando. Não, tô brincando. Eu acho que tem alguns artistas que me inspiram bastante, mas eu acho que tem uma coisa muito legal que a tecnologia proporcionou. Se você... Vamos falar, por exemplo, no Spotify. Tem as playlists lá e tem essa coisa de te recomendar muita coisa, né? Sim. E pode ser que às vezes você vai falar, uma pessoa coloca uma música e ela não vai colocar um artista, ela vai colocar uma playlist, porque aquela playlist ela tem uma história, tem um mood, tem alguma coisa que conta ali. E, sei lá, às vezes você não conhece 10% dos artistas que estão naquela playlist, porque a playlist é grande e tem artista pra caramba, né? Então eu acho que isso acontece muito também no mercado da arte, assim, né? Se você for no Pinterest ou se você for na aba de descobrir ali no Instagram também, o algoritmo ele acaba te sugerindo muita coisa que às vezes você não se liga tanto à pessoa em si, mas se liga ao conteúdo, assim. Entendi. Então acho que fica difícil, assim, eu colocar pessoas específicas, mas, por exemplo, pessoas que estão vivas, que eu gosto muito. O Maxwell, tem o de Saturno, que eu gosto bastante, que é um artista pra caramba, que eu gosto muito. Tem um artista que chama William Santiago, que infelizmente ele morreu na pandemia, assim, que, sério, eu falava, eu quero ser esse cara, assim, eu quero fazer o que ele faz, assim, me inspira pra caramba. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muitos artistas na música também, né, que tenha feito esse audiovisual que me inspiram profundamente também.
falar, sei lá, a Solange, irmã da Beyoncé, a Beyoncé, essas pessoas que... A Loed Luna também, né? A poesia dela, a estética dela, tudo que ela cria acaba me inspirando de uma maneira ou outra. Esse dia eu estava vendo um vídeo da casa dela, eu falei, gente, essa mulher é arte em todos os lugares, né? Então eu acho que... Eu acho que é um pouquinho disso. Dela. Gosto muito dela. Inclusive, já quero ir no próximo show. Eu também. E daí, qual livro Aham. você tá lendo, indicaria? Alquimista do Paulo Coelho. Mentira. Mas pode ser, pode ser também. 6 livros de valor e tal. Eu acho que eu indicaria 2 livros. Tem um que eu tô lendo agora que tem me ajudado muito, que é um ator que chama Ta-Nehisi Coates. Ele é dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que chama Entre o Mundo e Eu. Ele é um homem negro que nasceu ali naquela efervescência do movimento Black Power, que tinha muita violência policial. Olha só, faz 40 anos que continua igual aqui no Brasil. E ele viu muita gente que estudou com ele, que morou na rua dele, morrer pela violência institucional. E aí, quando ele teve um filho, ele ficou com muito medo de morrer e não ver o filho dele crescer. Então, ele escreveu esse livro para ensinar para ele o que ele sabia do mundo. Escreveu o livro para o filho, para ensinar para o filho o que ele queria do mundo. Eu sou uma daquelas pessoas que eu acho que a maioria das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres solteiras. Eu sou uma dessas pessoas que, felizmente, tive uma mãe maravilhosa que me criou. E eu não tive uma presença paterna, né, de um pai para mim. Então, ler esse livro foi importantíssimo, porque foi alguém que falou, beleza, olha, o mundo é assim. E realmente, mesmo ele estando lá nos Estados Unidos, eu consigo ler e me relacionar muito com o que ele criou. E eu acho que outro livro que eu indicaria também, que é o Memórias da Plantação, da Grada Quilombo, que também me inspirou muito, porque ela faz uma coisa que indiretamente estou tentando fazer, que ela juntou psicanálise com arte e arte negra. Então, ela também é uma pessoa que me inspira profundamente. Ótimas recomendações. Nossa, eu já tô curioso. Minha pilha de livros para ler, ela Acabou só de aumenta. Fico feliz de contribuir, porque você sempre lê e lê depois esboça. Que bom. E, na verdade, eu que agradeço. Você contribuiu bastante aqui para qualidade desse programa de entrevistas. Maravilhoso. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por compartilhar tudo que você disse. Ficou muita coisa para pensar, assim, dá vontade de ficar falando horas sobre arte com você e todas as influências que ela tem sobre nossas vidas, assim. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo projeto, assim, muito orgulhoso de ver você produzindo coisas legais, assim. E realmente voou o tempo que a gente estava aqui e estou muito feliz por esse momento. Obrigadão. Volte sempre, será Obrigado, sempre bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio de Habla Ciso. Continue por aí. Por favor, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal também, compartilha com todo mundo, que eu já tô seguindo uma das dicas que o Jason deu aqui. Tem que compartilhar pro mundo, a gente tem que colocar a cara no mundo. Então, me ajude a colocar nossas caras no mundo. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.